fonte desaparecer, vocês, vocês vão me avisando aí, beleza? Porque não é fácil. Beleza. Enquanto a gente tem internet, não caiu ainda, deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que tá a tela? Deu uma melhorada aí, João Lucas? Eu tinha perguntado como que tá a tela, se deu uma melhorada. Beleza. E aí na hora que, se o áudio cortar, acontecer qualquer coisa esquisita, vocês já imediatamente falem no microfone, porque nem sempre eu vou estar aqui no chat, ou senão, pode digitar também, tá? Se acontecer qualquer coisa esquisita aí, beleza? Antes da gente começar nossa aula aqui de hoje, já tem 13 pessoas, 12 pessoas, 14 por aí. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguiram assistir lá os vídeos sobre propriedades coligativas? Quem conseguiu assistir já? Porque é o seguinte, ó, a nossa aula de hoje, ela é para tirar dúvida em relação a nossas três propriedades coligativas, né, que estudamos, que foi a tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, tá? A nossa aula de hoje é para tirar a dúvida que eventualmente ia aparecer. E também é uma aula que eu irei resolver alguns exercícios sobre essas propriedades coligativas, tá? Porque antes eu vou resolver os exercícios típicos, como que essas propriedades coligativas são cobradas, como que cai, tá? A parte matemática e a parte teórica. E aí, quando eu finalizar esses exercícios, a gente vai passar, aí eu vou passar a lista para vocês resolverem, entendeu? Então, o objetivo da aula de hoje é a resolução de exercícios, beleza? E à medida que for aparecendo alguma dúvida, vocês vão me falando e a gente vai discutindo aqui em relação ao conteúdo, beleza? Então vamos começar aí essa resolução de exercícios para a gente ver como que faz as questões desse conteúdo de propriedades coligativas, tá? Vamos ver se vai dar certo, né? Ainda tem isso, nem sei se vai dar certo, vamos tentar. Todo mundo está enxergando o slide aí, né? Tranquilo, né? Pessoal, de maneira resumida, deixa eu sair daqui rápido e voltar para cá. De maneira resumida, nossas propriedades coligativas, elas funcionam do seguinte modo. Os fenômenos físicos que as propriedades coligativas estudam, ou na qual elas estão inseridas, são diferentes. Os fenômenos em si são diferentes, mas a lógica é basicamente a mesma. Por que a lógica é a mesma? A lógica é o seguinte: eu tenho um solvente puro, né? Eu tenho uma substância, um líquido puro,
E aí ele tem determinadas propriedades lá, né? Ponto de ebulição, ponto de solidificação ou congelamento e pressão de vapor. E aí a medida... É porque eu tirei o slide. Aí à medida que eu adiciono um soluto dentro desse solvente puro, as propriedades do solvente puro vão mudar, né? Então, por exemplo, a pressão de vapor. O que vai acontecer com a pressão de vapor do líquido puro quando eu adicionar um solvente? A pressão de vapor vai diminuir. Essa diminuição da pressão de vapor é chamada de tonoscopia, tá? Diminuição da pressão de vapor quando adiciona um soluto não volátil, tá? E, consequentemente, quando eu adiciono um soluto não volátil, a minha temperatura de ebulição, ela aumenta, tá? Você tem um líquido puro com a temperatura de ebulição lá normal, X. E à medida que eu adiciono um soluto não volátil, essa temperatura vai aumentar. Vai ser X mais alguma coisa, então ela vai ter uma alteração. E a temperatura de congelamento também vai sofrer uma mudança quando eu adicionar um soluto não volátil. A temperatura de congelamento também vai diminuir, certo? Você tem lá um líquido que congelava a uma determinada temperatura, e aí à medida que eu adiciono um soluto dentro daquele líquido, a temperatura de congelamento vai mudar, tá? Você não está vendo o slide porque eu tirei. Eu vou colocar o slide aqui agora, beleza? Eu tirei só para poder dar uma olhada aqui, e aí eu poder ver se realmente a câmera está funcionando. Aí eu tirei o slide para mim observar isso, mas vocês vão enxergar o slide agora. Beleza? Então, o que acontece? Nós, agora, nossa missão, qual será a nossa missão agora? Será resolver questões de propriedades coligativas, beleza? Mas enquanto isso, deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu sair aqui, copiar, colar. Pronto. Aí eu venho aqui, apago. Beleza. Tá? Então, nós iremos agora começar a resolver questões de propriedades coligativas, tá? Nosso primeiro exercício será um exercício de tonoscopia. O que é a tonoscopia? É o estudo do abaixamento da pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil, beleza? Então, quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente puro, a minha pressão de vapor diminui. Essa é a tonoscopia, tá? É óbvio, pessoal, que tem questões conceituais, teóricas, né? Que eu posso colocar na lista de exercícios lá, colocar um fenômeno e pedir para vocês explicar que fenômeno é aquele com base nas propriedades coligativas. Tem as questões de análise de gráfico, que são muito boas. Posso colocar um gráfico lá de alguma transformação física ou algum diagrama de fases, vocês vão ter que interpretar. Posso pedir isso também. E também tem as questões de matemática, né? Que é a aplicação, que são as explicações quantitativas das propriedades coligativas. Essas explicações quantitativas são baseadas em fórmulas matemáticas, todas derivadas da lei de Raoult, que eu havia comentado lá nos vídeos. Tá? O mais interessante nas propriedades coligativas, as fórmulas elas são muito similares, são bem parecidas. Beleza? Então, para a tonoscopia, para quem assistiu o vídeo, vai lembrar que a nossa expressão para calcular o efeito tonoscópico, ela é assim, ó, delta P. Como eu estou calculando pressão de vapor na tonoscopia, a minha propriedade de interesse aqui vai ser a pressão, né? Então, eu tenho um delta P, né? Delta P. Agora, eu vou pedir muita paciência a vocês, porque a letra vai sair feia, então eu vou ter que escrever bem devagar para poder sair de uma maneira aceitável. Então, o efeito tonoscópico é ΔP sobre P0, ou seja, é a variação da pressão de vapor sobre a pressão de vapor do líquido puro, igual a KT, que é a constante tonoscópica, versus, ou seja, vezes o W. Tá? Então, essa é a expressão matemática que essa expressão matemática que calcula os efeitos tonoscópicos de uma solução, tá? Ou seja, quando eu adiciono um soluto não volátil dentro de um solvente puro,
vai ter uma variação de pressão. Essa variação de pressão é o efeito tonoscópico. E é justamente esse delta P sobre P0. Esse é o efeito tonoscópico, quando eu adiciono o soluto não volátil. Beleza? Na solução. I é igual a KT, que é uma constante tonoscópica, versus o W, que é a molaridade. Beleza? Então, essa é a nossa expressão. Certo? Outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês é o seguinte. Porque aqui nessas resoluções de exercício, vocês vão ver os índices de um determinado modo e nos meus slides os índices são diferentes. Então, a gente vai combinar logo aqui uma coisa. Em relação aos índices das letras aqui das fórmulas. A gente vai falar aqui isso, ó. A gente vai propor isso aqui, ó. Tem o índice 0, tem o índice 1 e tem o índice 2. Nas nossas fórmulas, e daqui para frente a gente vai adotar isso daqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor da tinta, para todo mundo ficar ligado. Toda vez que tiver o índice 0 em algum componente aqui das fórmulas das propriedades coligativas, esse índice 0 vai ser correspondente. Eita, agora o professor não conseguiu escrever isso aqui, não. Vai ser correspondente ao líquido. Vai ser correspondente ao líquido puro. Então, vocês vão ter que gravar isso aqui, os índices, para não se perder nas fórmulas. Toda vez que tiver o índice 0 nas nossas fórmulas, vai ser correspondente ao líquido puro. Tá? Toda vez que tiver o índice 1, vai ser correspondente ao soluto, que já é muito parecido com o que a gente já via utilizando lá em soluções, né? Vai ser o soluto. Beleza? E toda vez que tivermos o índice 2, vai ser referente ao solvente. Ou vai ser referente ao solvente dentro da solução. Beleza? Vai ser o solvente. Tá? Então, das nossas expressões de propriedades coligativas, toda vez que aparecer o índice 0, vai ser o líquido puro. O índice 1 vai ser referente ao soluto e o índice 2 referente ao solvente dentro da solução. Beleza? Fechou? Então é isso aí. Então a gente já tem a nossa expressão. A gente tem a nossa expressão aqui da propriedade coligativa, tonoscopia, e tem aqui a resolução dos índices. Só que eu ainda nem li a questão, né? Então vamos lá. Vamos ler a questão aqui, ó. No preparo de uma solução, são dissolvidas 6 gramas de ureia, né? Tem essa fórmula aqui, ó, CON2H4. No preparo de uma solução, são dissolvidos 6 gramas de ureia em 300 gramas de água, a 20 graus Celsius. Ele pede para calcular a pressão de vapor da água nessa solução, sabendo que a pressão de vapor da água pura a 20 graus é 23,5 milímetros de mercúrio, de Hg. Beleza? Então, o que ele quer aqui? Ele quer saber qual vai ser a pressão de vapor da água depois que formou a solução. Beleza? Antes de formar a solução, ou seja, quando tem somente água pura, eu sei quanto é a pressão de vapor, é 23,5. Só que quando eu adicionar 6 gramas de ureia, vai ter uma modificação na pressão. E essa modificação na pressão, obviamente, vai gerar uma nova pressão de vapor para a água. E é essa nova pressão de vapor que a questão está pedindo. Tá? É importante também lembrarmos que a questão não forneceu a constante ebulioscópica, a questão tonoscópica, a constante, tá? Essa constante, ela pode ser calculada assim, ó, constante tonoscópica, tem lá nos slides também, nos vídeos, é igual a massa molar do solvente dividido por 1000. Beleza? A constante tonoscópica, a gente calcula desse jeito. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A constante tonoscópica nós já temos, né? Vamos colocar aqui os dados da questão. O P0, eu já tenho o P0, que é a pressão do solvente puro. Tenho. Quanto que é, professor? É 23,5. P0 já tenho. Beleza? A questão também nos forneceu uma massa de 6 gramas de ureia. Que massa é essa? É a massa do soluto. Então, se ela é do soluto, ela vai ser quem? M1. Né? Tá aqui 1, vai ser M1. M1 igual
a 6 gramas. Professor, ela forneceu uma massa de 300 gramas lá. É a massa, M2 é a massa do solvente a 300 gramas. Tá? Beleza. De posse dessas informações aqui, é só de posse dessas informações, é só aplicarmos todos os dados aqui nas fórmulas. Mas antes de aplicarmos nas fórmulas, precisamos desmembrar esse W aqui, que é a molaridade, tá? Como que a gente vai desmembrar? Desmembrar significa isso, ó. Eu vou repetir, ó. Eu vou repetir a fórmula, ó. Deixa eu ver aqui, cor vermelha, ó. Delta P, vocês vão entender agora o que eu estou fazendo. Delta P é igual a P0 igual a KT igual a KT vezes... Quem que é a molaridade? A molaridade que vocês viram lá nas questões, lá no nosso aula de molaridade vai ser 1000 vezes M1, 1000 vezes M1, dividido pela massa do soluto, pela massa do solvente M2, vezes a massa molar do soluto. Beleza? Então, seguinte, essa massa molar do soluto, a questão também não forneceu, mas eu sei calcular a massa molar do soluto, que é o nosso famoso M1. É só você ir lá na tabela periódica, né? Procura as massas dos respectivos elementos aqui, e aí a gente vai achar uma massa molar do soluto igual a 60 gramas por mol. Tá? Então, de posse de todas essas informações aqui, é óbvio que a questão aqui ela tem o passo a passo. Ela tem essa questão aqui no passo a passo. Só que para a gente economizar tempo, e eu vou ter já que dar uma parada para ajeitar aqui a internet, o meu ΔP sobre o P0 vai ser igual... O que eu vou fazer? Vou colocar o KT. Quem que é o KT? É M2 sobre 1000. Quem que é M2? Massa molar do solvente. Quem que é a massa molar do solvente? É a água, né? O solvente. Então vai ser 18 por 1000. Aí eu coloco aqui na fórmula, 18 sobre 1000. Aí vezes 1000 vezes M1. Quem é o M1? 6. Dividido por M2. Quem que é o M2? 300. Vezes o M1 maiúsculo, que é a massa molar do soluto. Quem que é a massa molar do soluto? 60. Então é só jogar isso aqui tudo na fórmula que a gente vai achar, que nós iremos achar uma expressão ΔP sobre P0 igual a 0,006. Beleza? Quando a gente jogar todas essas expressões aqui na fórmula, a gente vai achar ΔP sobre P0 igual a 0,06. Aí alguém vai falar, professor, não entendi isso aí não, que o senhor fez. Como que fez isso? Porque o KT eu já tenho. É só pegar a máxima lá do solvente e dividir por 1000. Então é 18 dividido por 1000, já tenho. Vezes 1000 vezes M1. Quem é o M1? Está aqui. Aí dividido por M2. Quem é M2? Está aqui. Vezes o M1 maiúsculo, que é a massa molar do soluto. Quem que é a massa molar do soluto? 60, está aqui. Vocês estão percebendo que esse lado aqui direito da equação, ó, esse lado aqui direito da equação, eu tenho todo mundo. Se eu tenho todo mundo, é só colocar os valores numéricos e fazer o cálculo. Quando eu faço o cálculo, as divisões e as multiplicações, eu vou chegar nesse valor aqui, ó. ΔP sobre P0 igual a 0,006. Beleza? Esse é o nosso valor. Só que essa já é a resposta final? Não. Por que que não é a resposta final? Porque a questão está pedindo a pressão de vapor da água na solução. Tá? E aí, a gente vai fazer outra jogada matemática. Ó. Deixa eu passar aqui por outro slide. Ó. A gente acabou de ver que o ΔP... quem não estiver entendendo, eu vou já explicar com calma. ΔP sobre P0, acabamos de ver, é igual a 0,006, né? E aí, eu tenho que ΔP sobre... Quem que é o P0, professor? Ó, o P0 está aqui, ó, 23,5. Então, eu já tenho esse P0. 23,5
0,5 igual a 0,006, né? Então é só multiplicar esse por esse, eu vou achar um ΔP igual a 23. Eu vou achar um ΔP, meu Deus do céu. Eu vou achar um ΔP, vamos aqui com calma, o meu ΔP será igual 23,5 vezes 0,006, que vai ser igual a 0,141, tá? Aí alguém pergunta, professor, será que isso já é a resposta final? Não, isso não é a resposta final, porque ele não quer a variação da pressão de vapor. Ele quer a pressão de vapor após a adição do soluto. Só que eu sei que o meu ΔP, ele é igual ao quê? O meu ΔP, ele é igual a P0 menos P2, tá? O ΔP é igual a P0 menos P2. O que significa isso, professor? Significa que a minha variação da pressão de vapor ela é igual à pressão de vapor do líquido puro menos a pressão de vapor do solvente na solução. Ou seja, é a pressão de vapor antes de adicionar o soluto e aqui a pressão de vapor após a adição do soluto. Tá? E aí o que acontece? O ΔP eu já tenho? Tenho, que é 0,141. O P2 eu já tenho? Tenho, a questão deu, 23,5. O P0 eu tenho? Tenho, 23,5, né? O P0. E o que a questão está pedindo? É o P2, que é justamente a pressão de vapor da água após a formação da solução, ou seja, a pressão de vapor do solvente após a adição do soluto. E aí, quando a gente faz aqui a jogada, ó, quem que é o ΔP? 0,141 igual P0, quem que é? 23,5 menos o P2, que é o que eu estou procurando. Quando a gente faz os manuseios matemáticos, né? Pega o P2, joga para o primeiro membro e pega o 0,141, joga para o segundo membro com sinal trocado, eu vou achar um P2 igual a 23,359, tá? Beleza, o que eu fiz? O P2, passei para o primeiro membro e trouxe o 0,141 para o segundo membro com sinal trocado, com sinal de menos. Então vai virar 23,5 menos 0,141. Quando eu faço 23,5 menos 0,141, eu vou achar um P2 igual a 23,359. Aí eu vou perguntar para vocês, esse 23,359 não é menor do que 23,5, que é a pressão de solvente, que é a pressão de vapor do solvente puro? Todo mundo vai ver que é menor. Então, realmente, quando eu adicionei 6 gramas de ureia, houve um abaixamento da pressão de vapor. Tá? Ela era 23,5 pressão de vapor da água e no final a pressão de vapor da água na solução ela passa para 23,35, 359. Então houve uma diminuição da pressão de vapor. Então, quando eu adicionei um soluto não volátil na solução ou no solvente puro, houve abaixamento da pressão de vapor. Eu sei que vocês não entenderam, tá? Eu acho que vocês não entenderam. Então, falem que passo vocês não entenderam enquanto eu conserto aqui a minha internet. O João falou tudo. Tudo é tipo, não entendeu, não entendeu, entendeu tudo ou tudo que eu falei você não entendeu?
Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem, no caso, quem já assistiu os vídeos, conseguiu entender o que foi que eu falei ou também não conseguiu? Porque senão a gente procura uma outra estratégia. Eu dou mais tempo para vocês assistirem os vídeos, não sei. Deixa eu ver aqui a opinião de vocês. É, a, a Carla e Laís, ela propôs que a gente marcaria essa aula para sábado. Só que para eu poder marcar essa aula para sábado, eu teria que ver com vocês o que, que a maioria acha, entendeu? E aí, daqui para sábado, eu vou estar colocando mais conteúdo, no caso. Eu vou estar colocando mais vídeos para a gente poder complementar isso daqui. Então, o que, que vocês acham? Remarca essa aula para sábado, só que aí vai ter problema, porque vocês vão ter mais conteúdos. Ou continua hoje e sábado não tem. O que, que vocês acham? A maioria. Beleza. Então, vamos continuar hoje, certo? Tá. Beleza. Depois eu posso voltar nessa questão aqui com calma, para a gente poder tentar entender, tá? É, vamos fazer uma questão também sobre outra questão sobre tonoscopia, mas essa questão aqui ela é um pouco mais fácil e ela usa a lei de Raul, que a gente já havia comentado, beleza? Então, que questão é essa? Ela fala assim, ó, sabendo que a pressão de vapor da água pura a 25 graus é igual a 3,2 kPa, preveja a pressão de vapor a 25 graus de uma solução de 0,2 mol de sacarose em 1,8 mol de água. Utilize a lei de Raul, tá? Essa questão aqui, ela é um pouco parecida com a questão anterior, só que ela tem um jeito mais simples de resolver. Primeira coisa que eu sempre vou aconselhar a vocês quando estiverem resolvendo essas questões que têm um caráter matemático é organizar os dados, é tabelar, já é deixar os dados preparados. Por exemplo, ele falou que a pressão de vapor da água pura, ou seja, a pressão de vapor do solvente puro, ou seja, o meu P0, ele falou que é igual a 3,2, né? Quilopascal, né? Coloquei igual a 3,2. Beleza? Ele falou que o meu soluto, né, que é a glicose, ou seja, se é o soluto, vai ser o N1, né? N1. Ele falou que é igual a 1,8 mol, né? Número de mol do soluto é 1,8 mol. Não, me desculpa, pessoal, eu viajei aqui agora. Deixa eu apagar tudo aqui, o professor está viajando. De novo, de novo. Aqui, a minha solução, na verdade, é a adição de 0,2 mol de sacarose em 1,8 mol de água. Então, a minha água é o solvente, como quase sempre. E a minha sacarose é o soluto. E esse 0,2 é o quê? É o número de mol do soluto. Então, o N1, né? O 1 lá, o índice 1 é do soluto. Então, o N1, o número de mol do soluto, é igual a 0,2. A questão já deu, né? O meu N2, que é o número de mol do solvente, que no caso é a água, N2 é igual a 1,8. Beleza? E aí, a lei de Raul, ela fala o quê? Ela fala que a pressão de vapor da solução, ela fala que a pressão de vapor da solução
Ela fala que a pressão de vapor da solução é igual à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Beleza? Ela também pode ser escrita assim, ó. Ela pode ser também escrita como P2 igual a X2 vezes P0. Eu acho mais fácil vocês lembrarem dessa expressão aqui, ó. Tá? A lei de Raul. Mais fácil vocês lembrarem dessa. Por quê? Porque o P2 é a pressão de vapor do solvente quando ele está dentro da solução. Beleza? Então, por isso que ele chama P solução ou P2. É a pressão de vapor do solvente quando ele está na solução. O meu X2 é a fração molar do solvente na solução também. X2, né? Fração molar do solvente na solução. E o meu P0 é a pressão de vapor do solvente puro, certo? Antes de formar a solução, solvente puro, certo? E a questão aqui, ela está pedindo o quê? A pressão de vapor da água pura, ele já deu, ele está pedindo a pressão de vapor da água quando ela forma a solução. Então, a questão aqui está pedindo quem? Está pedindo esse P2, beleza? Está pedindo P2. Ela já forneceu o P0, beleza? A questão já forneceu o P0, que é o 3,2, tranquilo. Só que ela não forneceu o X2, que é a fração molar do soluto, do solvente. Ela não forneceu o X2. Só que o X2 é fácil de calcular. Por que é fácil de calcular? Porque o X2, a gente sabe calcular a fração molar, não sabe? Que a gente viu lá em soluções, sabe? X2 é igual a N2 dividido por N1 mais N2. Vocês sabem calcular a fração molar? Não sabem? Todo mundo sabe, né? Então, vamos lá. O P0 a questão me forneceu, o X2 a questão não forneceu, mas eu sei calcular, porque eu tenho os dados para calcular, eu tenho N2 e N1, então eu sei calcular. Se eu sei calcular as duas coisas, é só... Se as duas coisas eu conheço, é só multiplicar uma pela outra e eu vou achar o P2, que é o que a questão pede. Então, antes da gente jogar aqui na fórmula, vamos logo calcular... vamos calcular logo esse valor de... O valor logo de P2, o valor de X2. Vamos calcular aqui o valor de X2. Ou se não, a gente pode fazer isso daqui também, ó, para facilitar a nossa vida. Ó. P2 é igual... Quem que é X2? É N2 dividido por N1 mais N2 vezes, né? Sinal de vezes o P0. Aí alguém fala, professor, o que foi que o senhor fez aí, hein? Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi pegar o X2 e substituir por esse valor aqui, ó. Tá? Peguei esse valor aqui de X2, ó, e joguei aqui, substituí por um X2 aqui da fórmula, e aí virou isso aqui, ó. Só fiz a substituição. Então, meu P2 vai ser igual... Quem que é o N2? Está aqui, ó, 1,8. Então, P2 vai ser igual a 1,8 dividido por N1. Quem que é o N1? 0,2 mais N2. Quem que é o N2? 1,8. Fiz aqui, ó. Pronto. Vezes quem? Vezes o P0. Quem que é o P0? 3,2. Beleza? Quando a gente faz todos esses manuseios matemáticos aqui, quando fazemos todos esses manuseios matemáticos, as multiplicações, as divisões, eu vou achar um P2 igual a 2,9. 2,9 o quê, professor? Quilopascal, que é a unidade de pressão. Então, a minha resposta vai ser 2,9 quilopascal, que é a unidade de pressão. Então, aqui, alguém poderia falar, professor, então se eu calculo aqui a mesma coisa que eu calculou na questão anterior, o P2, sim, calculei a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu utilizei a lei de Raul, que é mais fácil, entendeu? Mas por que eu coloquei essas duas questões? Que é para vocês verem como que as duas maneiras diferentes, utilizando a lei de Raul e utilizando aquela fórmula da molalidade, que é a fórmula mesmo da pressão de vapor. Porque pode ser que eu passe alguma questão e vocês podem ficar com dúvida. Poxa, mas aqui eu vou usar qual fórmula? E aqui eu vou usar qual? Geralmente a gente decide qual fórmula que vai utilizar
de acordo com a conveniência, tá? Se a questão já me ofereceu o número de mol que já tudo certinho, é melhor trabalhar com a fração molar, tá? Agora, se a questão me ofereceu lá as massas, aí eu teria que transformar para mol, para depois transformar para fração molar. Então, lá já é mais fácil jogar na fórmula direta da molalidade, tá? É mais fácil. Então, e aí também tem a questão aqui, dessa questão que eu estou fazendo aqui atualmente, ela pede para utilizar a lei de Raul. Então, é uma questão que pede que eu utilize isso. Então, eu preciso utilizar. Também tem isso, né? Então, são duas maneiras diferentes de fazer a mesma questão. De fazer a mesma questão, não, de fazer questões similares. Uma utilizando a fórmula da tonoscopia, né? Que é delta P sobre P0 igual a KT vezes W. E agora eu fiz uma questão que pede a pressão de vapor da solução, só que utilizando a lei de Raul, né? Que é o P2 igual a X2 vezes P0. P2 igual a X2 vezes P0. Sempre lembrando, P2 é quem? É a pressão de vapor do solvente na solução. X2 é a fração de molar do solvente na solução e o P0 é a pressão de vapor do solvente puro. Beleza? Porque é aquilo que eu falei, ó, gente. Quando a água está lá no recipiente, a água sozinha está no recipiente, ela é quem? Ela é um solvente puro. Tudo que for relacionado com essa água que está no recipiente lá sozinha, tudo que for relacionado com ela vai ter o índice zero, porque ela é solvente puro. À medida que eu coloque uma colher de açúcar lá dentro dessa água e misture, eu já vou formar uma solução. Então, toda aquela água que era tratada como pura, que tinha um índice P0, ela vai ser tratada agora como um índice 2. Por quê? Porque ela continua sendo solvente. Só que a diferença é que ela agora é o solvente na solução. Então, ela vai passar de índice 0 para índice 2. Então, a pressão de vapor, que era P0 antes de jogar o sal, agora vai ser P2, porque é a pressão de vapor do solvente na solução. A temperatura de congelamento. Antes era T0, agora é T2. Temperatura de ebulição. Antes também era T0, agora é T2, tá? Por quê? Que antes eram temperaturas do líquido puro, agora são temperaturas do solvente em solução. Então é importante que vocês tenham em mente o significado desses índices, tá? Índice 0, 1 e 2. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário aí? Vou deixar o microfone para vocês falarem alguma coisa que eu estou falando demais. Deixa eu ir aqui no chat, ver se alguém falou alguma coisa. Conseguiram entender essa última questão aí? Aí, quem não está entendendo, também quem não está entendendo, o que, que vai fazer? Vai assistir os vídeos e depois vem assistir a gravação dessa aula para poder entender. E pode, inclusive, refazer as questões que eu estou fazendo aqui, beleza? Deixa eu ver aqui agora o que a gente vai fazer. Beleza, gente. A nossa questão agora vai ser um exercício sobre ebulioscopia, tá? Um exercíciozinho bem basicão sobre ebulioscopia, tá? O exercício, ele pede a seguinte coisa, ó, vamos ler aqui a questão. Ele fala assim, ó, uma solução aquosa de glicose, né, o glicose é o mesmo açúcar, né, uma solução aquosa de glicose apresenta concentração 0,5 molar. Esse 0,5 molar é a concentração. Se ela é 0,5 molar, significa que é o quê? A molaridade, né? Aí ele já me deu a molaridade. E ele pede para calcular a elevação do ponto de ebulição da água em graus Celsius. É importante, ele quer a elevação do ponto de ebulição em graus Celsius. E ele fala que a constante ebulioscópica molar da água é 0,52 graus Celsius dividido por molaridade. Então, isso aqui que ele fala, ó, vamos pensar um pouquinho. Isso aqui que ele fala é a minha unidade da constante, tá? É a unidade. As constantes das propriedades coligativas, elas possuem unidades, tá? Aí alguém fala, professor, qual que é a fórmula matemática que a gente usa quando está trabalhando com ebulioscopia? A gente usa isso aqui, ó. Delta T E, que é a variação da temperatura de ebulição, é igual a KE
constante ebuloscópica versus o W. Pronto, a fórmula é essa aqui, ó. Aí alguém fala, muito similar à fórmula anterior lá da tonoscopia. Realmente ela é muito similar, tá? Outra coisa, nos meus exercícios, eu vou utilizar delta TE. Lá nos meus slides, quando vocês estiverem estudando, lá está delta, teta, é só questão de símbolo, tá? Eu achei esse símbolo, eu botei esse símbolo aqui, mas depois eu meio que me arrependi, mas não quer dizer nada não. Quer dizer que vocês precisam apenas interpretar, que é uma variação de temperatura de ebulição. Não importa se eu utilizei θ ou se eu utilizei T. Aí depois eu fui pensar bem, eu falei, não, melhor deixar o T, que até o jeito da pessoa falar é mais fácil, né? A pessoa falar delta TE do que delta teta E. É um trava-língua danado, então é melhor a gente deixar desse jeito. Beleza? Então, a fórmula para ebulioscopia é essa. Delta TE é igual a K, constante ebulioscópica, versus W, que é a molaridade. Alguém fala assim, professor, o que significa delta TE? Vamos lá, entender o que significa. Delta TE, que é justamente o efeito coligativo da ebulioscopia, que é o delta TE, é igual ao quê? A T2 menos T0. Gravem isso daqui. Delta TE é igual a T2 menos T0. O que significa? Temperatura de ebulição do solvente na solução menos a temperatura de ebulição do líquido puro. Beleza? Então, essa variação de temperatura é justamente a minha propriedade coligativa, que é justamente a variação de temperatura do líquido puro em relação à temperatura do solvente em solução. Beleza? E lembrando, a ebulioscopia, ela estuda o quê? O aumento da temperatura de ebulição. Então, possivelmente, esse T2, possivelmente não, sempre esse T2 aqui, ó, sempre esse T2 aqui, ele vai ser maior do que T0. Por que, professor, vai ser maior do que T0? Eu não estou estudando, né, o aumento da temperatura de ebulição quando eu adiciono um soluto não volátil? Se eu adiciono um soluto não volátil, a temperatura de ebulição da minha solução vai ser maior que a temperatura de ebulição do líquido puro. Então, se a minha temperatura de ebulição do solvente na solução vai ser maior que a temperatura de ebulição do solvente puro, significa o quê? Que o meu T2, que é o da solução, ou do solvente na solução, vai ser maior do que T0, né? Então, é sempre importante lembrar disso, que a minha temperatura de ebulição do solvente na solução vai ser maior que a temperatura de ebulição do solvente puro. Então, T2 vai ser maior do que T0. Se T2 é maior do que T0, o meu ΔTE vai ser o quê? Uma quantidade positiva, né? Já que T2 é maior que T0. Beleza? Todo mundo conseguiu captar a mensagem aí? Vamos lá. Vamos organizar aqui os dados. Primeira coisa, a questão me forneceu a molaridade, que é quanto, professor? É 0,5. Então, todo mundo fala assim, então já está fácil, já tem molaridade. A questão forneceu também o KE, que é a constante ebulioscópica. É quanto, professor? A constante ebulioscópica é igual a 0,52. Constante ebulioscópica é igual a 0,52. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, o que vai acontecer? O K é constante ebulioscópica, eu já tenho? Tenho, 0,52. O W já tenho? Tenho. Então, agora, o que falta? Calcular o ΔTE, que é o que a questão está pedindo. Né? Ele pede calcular a elevação do ponto de ebulição. É importante a gente lembrar de uma coisa. Se ele tivesse pedido o ponto de ebulição da solução, ou do solvente após a formação da solução, eu teria que calcular o T2. Só que como ele quer a elevação, ele quer o quanto aumentou. Esse quanto aumentou de temperatura é justamente o ΔT, que é a diferença de temperatura. O quanto que ela aumentou em relação à temperatura do solvente puro. Então, a questão aqui é simples, ela pede ao meu próprio ΔTE. Então, ΔTE vai ser igual a K vezes W. Mas quem que é o K? 0,52. Quem que é o W? 0,5. Então, o meu ΔT vai ser igual a 0,52 vezes 0,5, que vai ser igual a 0,26. Só multiplicar 0,5 vezes 0,52, vai ser 0,26 graus
Celsius. Então, para essa questão aqui, nós já temos a resposta. O meu ΔTE é igual a 0,26 graus Celsius. Beleza? Por que essa questão aqui é fácil? Essa questão aqui é fácil porque ele já me forneceu constante ebullioscópica e forneceu a molaridade. E ele não quer o T2, ele quer o aumento, o quanto que ele aumentou. Então, ele quer o ΔTE. Então, é só jogar aqui na fórmula, multiplicar, pronto, morreu. 0,26 graus Celsius. Conseguiram entender aí? Deixa eu sair aqui. Pronto, gente, consegui recuperar aqui meu microfone oficial. Antes da gente continuar, o que que vou fazer agora? Vou tomar uma água aí, que já estou ficando um pouco sem voz. E aí, eu volto para a gente resolver mais uma questão. Como a gente já resolveu duas questões de tonoscopia, né? Propriedades que é da pressão de vapor, e resolvemos agora a questão de ebullioscopia. Vocês viram que essa questão de ebullioscopia foi bem fácil. A gente vai resolver uma questão agora de crioscopia, que é a nossa terceira propriedade coligativa que estudamos até agora, beleza? Então, eu vou, eu vou só tomar uma água ali, aí eu volto, certo? Enquanto isso, deixa eu ver o que eu posso deixar para vocês. Tá, enquanto isso eu vou deixar a questão aí na tela para vocês irem analisando de novo com calma, para quem não entendeu, procurar entender. E aí eu volto dentro de alguns minutos, ou dentro de alguns segundos, né, nem minutos. Tá? Só beber uma água aqui, rapidão eu volto. Pronto, voltei. Deixa eu ver se vocês escreveram. Ah, tá. Beleza, gente. Vamos prosseguir aqui e passar para a próxima questão, tá? Que é a questão justamente que eu havia falado anteriormente, que é a questão de crioscopia, né? A crioscopia, ela deixa eu ver aqui, onde foi que eu botei isso? A crioscopia, ela é a nossa terceira propriedade coligativa, né? Ela está relacionada com ponto de congelamento, né? De um líquido, certo? À medida que eu adiciono um soluto da solução, dentro do líquido puro, vai formar uma solução. E aí a minha temperatura de congelamento ou de solidificação ela irá diminuir. Beleza? Então,
Esse é o conceito de crioscopia, né? Só que existe a parte matemática, tá? E essa questão é justamente isso, ela aborda o quanto que uma determinada solução irá abaixar a temperatura de congelamento. Então, além da gente ter que conhecer o conceito, que foi o que eu acabei de falar, a gente precisa calcular o efeito coligativo, tá? Precisa quantificar matematicamente, saber precisa medir esse efeito. E essas medidas são feitas através das fórmulas das propriedades coligativas, que são justamente as questões que a gente está fazendo hoje. São as questões que medem esse efeito. Medem numericamente, obviamente, né? Então, antes da gente prosseguir, deixa eu ver aqui uma coisa. Não, beleza. Eu ia ver se eu ia conseguir pegar mais um espaço aqui, porque eu acho que não vai dar nessa folha, mas a gente tenta apagar, tá? A fórmula da crioscopia, para calcular o efeito crioscópico, é muito similar a todos que a gente viu até agora. Ó. É um delta T, que é uma variação de temperatura, né? Delta T, C, C de crioscopia, delta TC, é igual a KC, constante crioscópica, versus o quê? Versus o W, tá? A fórmula é igual, não tem jeito, tá? Como eu falei que as propriedades coligativas elas são bem similares, a única coisa que muda é o fenômeno em si que está estudando. Então, se os fenômenos são bem similares, as fórmulas matemáticas, as expressões matemáticas de como quantificar esses fenômenos são muito parecidas. Só vai mudar o ΔT, que no caso da ebullioscopia é para ebulição e aqui é para congelamento, né? ΔC, ΔTC para congelamento para crioscopia e para ebullioscopia é o ΔTE, né? Que é para ebulição, para ebullioscopia. Mas o lado aqui do segundo membro, esse lado direito, é praticamente igual. É K vezes W. A única coisa que vai mudar é a constante, né? Para crioscopia é o KC. Para ebullioscopia é o KE. E para toroscopia é o KT. Tá? A única coisa que muda é a constante. Mas a ideia e o resto, que é o W, a molaridade, é igual. E essa questão ela fala assim, ó. Qual a temperatura de solidificação de uma solução que contém dissolvido 0,5 mol de um composto molecular em 1.500 gramas de benzeno, beleza? Aí ele fala assim, ó, ele forneceu para a gente, os dados da questão, forneceu para a gente a temperatura de solidificação do benzeno, aqui é a temperatura de solidificação do benzeno puro, e ofereceu também a constante piroscópica do benzeno, beleza? Então a questão já forneceu bastante coisa, tá? Essa questão, ela tem várias maneiras de fazer, tá? Obviamente que todas essas maneiras de fazer, essas várias maneiras de fazer, elas usam como base essa expressão aqui. Então, o que eu posso fazer com essa expressão aqui? Eu posso fazer isso, ó. Delta TC é igual a KC versus o W. Quem que é o W? É a molaridade, né? O W é igual a N1 dividido por M2. Sendo que esse meu M2 ele tem que estar em quilograma. Aí alguém fala assim, professor, mas lá na primeira questão, a molaridade, o senhor escreveu ela sendo como 1.000 vezes M1 dividido por M2 versus M1 maiúsculo 1, massa molar do soluto. E agora o senhor está escrevendo desse jeito. Por que eu estou escrevendo desse jeito aqui? Porque eu falei que existem várias maneiras. Eu também poderia escrever lá daquele mesmo modo lá. Só que a molaridade, o conceito de molaridade, qual o conceito de molaridade? É o número de mol do soluto dividido pela massa em quilogramas de solvente. Então, dependendo dos dados que a questão me fornecer, eu vou expressar a molaridade da maneira mais conveniente, tá? Se eu não tenho a massa do soluto aqui, mas eu tenho o número de mol do soluto e tenho a massa do solvente, então é mais fácil trabalhar com uma molaridade expressando desse jeito, do que expressar tudo por massa em gramas. É melhor expressar desse jeito. Porque a molaridade, era lá que a gente viu, é isso aqui, a molaridade é igual ao número de mols do soluto, N1, dividido pela massa em quilogramas da solução, N1 dividido por M minúsculo 2, tá? Pela massa em gramas da solução, não, pela massa em quilogramas de soluto. Tá? Então, a forma de molaridade, depois vocês podem até revisar lá, é isso.
A fórmula da molaridade é número de mol do soluto dividido pela massa em quilogramas de solvente. Tá? A molaridade pode ser escrita desse jeito. Então, eu peguei esse conceito de molaridade e joguei aqui dentro da minha fórmula da propriedade crioscópica, do efeito crioscópico. Tá? Aí alguém fala assim, ah, professor, então o senhor fez isso daí para facilitar a resolução, né? Claro que foi, eu fiz para facilitar a resolução. Por que que foi? Porque o N1 eu já tenho, ó, número de mol do soluto eu já tenho. A massa em quilogramas do solvente eu também tenho. É muito fácil, eu já tenho. A constante crioscópica também já tenho. Se eu já tenho tudo isso, é fácil calcular o ΔTc, né? Então vamos lá. Eu vou até anotar aqui, ó. Quem que é o meu N1? Meu N1 é igual a 0,5, número de mol do soluto. Quem que é o meu M2 que eu vou precisar? Meu M2 é 1.500 gramas, beleza? M2 é 1.500 gramas. Que também é igual ao quê? A 1,5 quilograma. Todo mundo sabe que 1.500 gramas é 1,5 quilograma, né? É 1,5 kg, né? Beleza? E aí, outra coisa. Deixa eu afastar aqui a câmera. Outra coisa. O meu T0 que eu vou precisar daqui a pouco, que é a temperatura de congelamento do solvente puro, eu também tenho, que é 5,5. Né? O meu Kc, que é a constante crioscópica, também tenho. Quanto que é? É 5,1. Deixa eu botar a câmera aqui de novo. Pronto, 5,1. Então, de posse dessas informações, eu vou calcular o meu ΔTc. Por que essa questão aqui, ela está pedindo o ΔTc? Não, ela está pedindo é o meu T2, tá? Ela está pedindo o meu T2, tá? É o T2 que ela está pedindo, que é o que eu não tenho, tá? Era para ser um sinal de interrogação aqui. Então, essa questão, ela está pedindo T2. Por que ela está pedindo T2? Ela não quer a temperatura, ela não quer a elevação ou aumento de temperatura, ela quer a temperatura de solidificação da solução. Ou seja, do solvente dissolvido na solução, do solvente presente na solução. Quando ele fala assim, qual a temperatura de solidificação de uma solução, é a mesma coisa que ele está pedindo a temperatura de solidificação do solvente quando ele está na solução, beleza? Então, ele quer o T2, beleza? É importante lembrar também que o ΔTc, né, variação da temperatura de congelamento, é igual a T0 menos T2. Alguém vai falar, professor, tem uma coisa estranha. Quer dizer que a temperatura de congelamento, a fórmula do ΔTc, é diferente, é o inverso da fórmula do ΔTe? Ela é o inverso. Porque aqui eu estou trabalhando com abaixamento de temperatura de congelamento. E lá na ebulição eu trabalho com aumento de temperatura de ebulição. Então são coisas inversas. É por isso que o meu ΔTc aqui, ele é o T0, que é a temperatura do solvente puro, menos a temperatura do solvente na solução. Beleza? Aqui é T0 menos T2. E essa questão aqui, ela pede ao meu T2, tá? É o T2 que a questão quer saber, que ela não sabe, tá? Mas para ela descobrir o T2, ela tem que descobrir logo quem que é o ΔTc, porque o T0 a questão já forneceu, tá aqui, ó. Então, vamos descobrir quem que é o ΔTc, que é a variação da temperatura de congelamento. ΔTc é igual a Kc. Quem que é o Kc? Constante ebullioscópica. Quanto que ela vale? 5,1. Vezes número de mol do soluto, 0,5. Né? Dividido pela massa em quilograma da solução, que é quanto? 1,5. Tá? Peguei os dados aqui, ó. Peguei os dados todos aqui, ó. E joguei lá na nossa fórmula, tá? Quando eu faço todo o manuseio matemático aqui, ó, eu vou achar um ΔTc igual a 1,7 graus. Beleza? Quando eu faço todo o manuseio matemático, eu vou achar o ΔTc igual a 1,7 graus. E aí, o que que acontece?
Aí eu acabei de falar, ó, que delta TC é igual a T0 menos T2, eu não falei isso nesse instante? Então, eu já tenho o ΔTC que eu acabei de calcular, 1,7. Eu tenho o T0, que é temperatura de solidificação do benzeno puro, que é 5,5. Se eu substituir tudo isso aqui e fizer um jogo matemático, eu vou achar um T2 igual a quanto? Vou achar um T2 igual a 3,8 graus, tá? Alguém fala, ah, professor, então realmente diminuiu. Então realmente ela era 5,5 a temperatura de congelamento do benzeno puro, e depois que eu adicionei esse composto molecular, adicionei 0,5 mol, a temperatura de congelamento do solvente passou para 3,8. Então realmente ela baixou, beleza? Ela baixou. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, para todo mundo entender como que chegou no 3,8, né? Porque eu acho que eu pulei. Vamos aqui, beleza? Então, lembrando, de novo, o meu delta, a minha delta TC é igual a temperatura de congelamento do solvente puro menos temperatura de congelamento do solvente na solução, ou temperatura de congelamento da solução. O delta TC eu tenho? Tenho, acabei de calcular, 1,7. O T0 eu tenho? Tenho, a questão forneceu. Então aqui é só repetir, ó. Quem que é o delta TC? É 1,7, que eu acabei de calcular, 1,7, igual ao T0. Quem que é o T0? 5,5 menos o T2, que é a temperatura de congelamento do solvente na solução, menos o T2. Logo, o T2 eu jogo para cá, né? Eu jogo o T2 para o primeiro membro e jogo 1,7 para o segundo membro. O T2 está com sinal negativo aqui no segundo membro, vai passar para o primeiro membro com sinal positivo. Então vai ser T2 igual a 5,5 menos 1,7. 1,7 está com sinal positivo e passa para o sinal negativo para cá. Então isso vai ser igual 5,5 menos 1,7 vai ser igual a 3,8. O que? Graus Celsius, tá? Que é a nossa temperatura de congelamento do solvente na solução, tá? Conseguiram entender essa parte aqui também ou foi muito rápido? Deixa eu voltar para cá. Manter. Me falem aí. Estão conseguindo me escutar aí? Mas então vocês não conseguiram entender ou conseguiram entender? Ó, eu vou passar já para as próximas questões. E aí, mais uma vez, eu falo. Isso você já sabe, né? Não deixem acumular esse conteúdo, esses vídeos, tá? Assistam o mais rápido possível, se possível hoje à tarde ainda. E aí depois vocês vão vir aqui na gravação e acompanhar de novo as questões aqui eu explicando, que aí vocês vão entender de uma maneira mais fácil, beleza? Vamos passar aqui para as nossas próximas questões para a gente já encerrar aqui nosso encontro de hoje. Pessoal, antes da gente fazer essa questão, a gente pode inclusive fazer um resumo, tá? Deixa eu ver como que eu faço isso. Sem graça, né, Irã? Ó,
Antes da gente refazer fazer essa questão aqui, a gente pode fazer uma espécie de um resumo para a gente poder entender as propriedades coligativas. Então, eu vou tentar escrever aqui. Eu ia tentar escrever digitando, mas vai ter que ser nessa canetinha aqui mesmo. Então, sempre, ó, um resumo para todo mundo. Quem não entendeu ainda a ideia de propriedades coligativas, acho que vai dar uma clareada agora, ó. Por exemplo, ó, ao adicionar, é porque a letra do professor não ajuda, viu? Ao, ao adicionar, ao adicionar soluto, sempre que eu adicionar um soluto dentro de um solvente, ou sempre que eu adicionar soluto ao solvente, vai acontecer três coisas. Sempre que eu adicionar, sempre que eu adicionar soluto a solvente, vai acontecer três coisas. Primeira coisa que a gente estudou, pressão de vapor. Vou colocar aqui o V. Outra coisa que a gente estudou, congelamento. E outra coisa que a gente estudou, ebulição. Não foi? Então, sempre que eu adicionar, ó, se liga, sempre que eu adicionar soluto ao solvente, o que vai acontecer com a pressão de vapor que a gente viu? Ela vai diminuir. O que vai acontecer com a temperatura de congelamento? Ela vai diminuir. Eu estou só resumindo tudo que a gente estudou. Ela vai diminuir. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Ela vai aumentar. Beleza? Então, as propriedades coligativas, elas estudam esses três fenômenos aqui por enquanto. Tem mais o quarto fenômeno, que é a osmose, osmometria, que a gente vai ver depois. Mas eu preferi trabalhar com esses três aqui logo. Esses três aqui, que é a tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, ela são efeitos coligativos que acontecem quando eu adiciono um soluto a um solvente, ou seja, a um líquido puro. A pressão de vapor vai fazer o quê quando eu adiciono um soluto a um líquido puro? A pressão de vapor diminui, é o abaixamento da pressão de vapor, tonoscopia. A temperatura de congelamento vai fazer o quê quando eu adiciono um líquido puro? Ela vai diminuir, né? Vai diminuir. E a temperatura de ebulição, quando eu adiciono quando eu adiciono um soluto ao líquido puro, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Ela vai aumentar. É o aumento da temperatura de ebulição, que é a bulioscopia. Então, esse é o resuminho nosso aqui para tratar as propriedades coligativas. Esse é o resumo do ponto de vista conceitual teórico. É óbvio que tem a parte matemática, mas a parte matemática é simples. Vocês viram que é sempre variação de alguma coisa vezes K vezes W. Então, para me resumir e ser bem sincero com vocês, esse conteúdo é relativamente fácil, tá? Ele não tem muito segredo, não. Beleza? Então, de tudo que fizemos até agora, vamos fazer agora as questões teóricas, tá? As questões que não envolvem matemática, para a gente entender como que funciona. Beleza? Vamos lá, primeira questão aqui, ó. Em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etileno glicol à água dos radiadores de automóveis, tá? Esse etileno glicol é um composto que é adicionado nos radiadores de automóvel, tá? O uso de uma solução, tá? Ou seja, eles adicionam esse etileno glicol à água. Quando ele adiciona o etileno glicol à água, forma uma solução. E ele fala que o uso de uma solução, em vez da água pura, como líquido de refrigeração, deve ser ao fato de a solução apresentar o quê? Porque, por exemplo, em países frios, é, geralmente essa água, elas são colocadas lá nos radiadores do carro, né? Para quando a pessoa for ligar o carro, as pessoas de mecânica chamam partida frio. Se o carro tiver muito frio, ou o radiador, a água lá dentro do radiador estiver congelado, o carro não vai conseguir ligar, não vai pegar. E ele coloca esse etileno glicol justamente para que a água que fique dentro do radiador não congele, tá? Ela permaneça líquida. E esse etileno glicol, ele funciona, e na verdade eles usam aqui o conhecimento de propriedade coligativa, que é o quê? Que é adicionar um soluto a um solvente. Quando ele adiciona um soluto a esse solvente, já que ele está falando aqui ele está falando de locais com inverno rigoroso, ele está falando também de congelamento, então ele está aplicando aqui o conhecimento da propriedade coligativa crioscopia, né? Então, É igual o exemplo do sal que o senhor tinha dado na aula. isso, igual, tá?
Então, o que que acontece? Quando essas pessoas nesses países adicionam soluto à água lá dentro do radiador, essa temperatura de congelamento vai ser retardada, essa temperatura de congelamento vai ser diminuída. Então, as pessoas dos países frios, elas usam esse conhecimento para quê? Elas usam esse conhecimento é, devido ao fato dessa adição de etileno-glicol fazer a solução apresentar o quê? Um menor ponto de congelamento, tá? Que é justamente isso aqui, ó. A temperatura de congelamento, ou da crioscopia, ela é diminuída, ela é abaixada, a setinha aqui para baixo, ó. Então, a resposta certa para essa questão seria a letra B, tá? Eles usam isso porque o ponto de congelamento ali daquela solução é menor. Consequentemente, ela vai permanecer, a solução vai permanecer líquida por mais tempo, entendeu? Em relação à água. Conseguiram entender aí? Aí, tem outra questão também super fácil. Ele fala assim, ó, a adição de 150 gramas de sacarose a 1 litro de água pura fará com que... essa eu vou deixar para vocês responderem. Me passem a resposta aí. Olha, tem água pura e adiciona um soluto, né? 150 gramas de um soluto. Eu quero saber qual das alternativas aí é correta. Ó, vocês estão pegando aqui, ó, aquele esqueminha que eu acabei de mostrar para vocês, ó, do VCE, né? Vapor, congelamento e ebulição. Vapor, congelamento e ebulição, tá? Se vocês utilizarem esse esquema que eu acabei de mostrar e comparar e ler cada alternativa, vocês vão ver que dá para responder facilmente, ó. Letra B. A sacarose é um composto molecular. Assim como o açúcar, se eu dissolver ele em água, ele não vai conduzir corrente elétrica, porque ele não vai se dissociar em íons. Então a letra B está errada. Ele fala assim, ó, se eu dissolver 150 gramas de sacarose, a pressão de vapor aumenta? Não, a pressão de vapor faz é diminuir, ó, a setinha aqui para baixo, ó. O ponto de ebulição diminui? Não, o ponto de ebulição aumenta, ó, a setinha para cima aqui, ó. Se o ponto de congelamento aumenta? Não, o ponto de congelamento, ó, o C, setinha para baixo, vai diminuir. E a letra A, sua pressão de vapor diminui? Sim, a pressão de vapor diminui, ó, setinha aqui para baixo, ó. Então a resposta certa é letra A. Todo mundo aí conseguiu entender, né? Essa que é fácil demais. É, agora, vamos para a próxima questão, tá? Ó, antes de eu passar a próxima questão, hoje não consegui fazer o formulário, mas aqui o chat vai ficar, formulário de frequência, mas o chat vai ficar gravado, tá? E aí depois eu vou passar o nome de vocês para a planilha. Então, peço que cada um, como tem pessoas que têm o nome diferente do nome verdadeiro, tem um nickname, vocês vão digitar o nome de vocês no chat para mim depois pegar o nome de vocês certinho, tá? Como tem pessoas aqui, por exemplo, tem o campeão.com. Não sei se ele ainda está aqui, eu não sei quem é o campeão.com. E aí vocês colocam o nome de vocês, que lá no final da aula eu vou lá pegar o chat da gravação e coloco na planilha de frequência, beleza? Então vamos lá. É, Vamos aqui para a nossa última questão, né? Marquei a aula até 10h30, então a gente já está chegando a 10h28, 10h30. Vou ler essa questão aqui e a gente vai resolver ela, tá? Em cerca de 20 dias,
500 bilhões de toneladas de gelo se desfizeram na Antártica, né? Se desfizeram na Antártica, ou seja, aquela ideia lá de congelamento, de derretimento das placas, derretimento das calotas polares lá, devido ao aquecimento global, que todo mundo já deve ter conhecimento sobre isso, né? Então, à medida que essas. Professor, nós não estamos escutando nada, não. Ajeita o microfone aí. Professor, a gente não tá te escutando. Liga o microfone.
É porque, pessoal, aconteceu um problema de internet, a internet do professor caiu. Vamos escutar agora, né? Estão conseguindo me escutar agora? Então, ó, vou refazer aqui a última questão para entender, tá? Já que vocês não me escutaram, só para a gente encerrar a aula, tem a última questão, ó. É, eu tenho o vapor, tenho o congelamento, tenho a ebulição, tá? Então, toda vez, pessoal, que eu adicionar o luto, a minha pressão de vapor vai o quê? Diminuir. A minha temperatura de congelamento também vai diminuir. E a minha temperatura de ebulição vai aumentar. E aí aqui na questão, ele pede para a gente relacionar as temperaturas de congelamento e fervura da água pura em relação a de uma solução, tá? Por exemplo, uma solução em relação a isso. Aí alguém fala assim, a letra A fala assim, a temperatura de congelamento da solução, ela vai congelar? Não, quem congela 0 graus é a temperatura da água pura, né? Quem ferve a 100 graus é a temperatura, quem ferve a 100 graus é água pura, solvente puro. Aí a letra C fala que a minha solução, que contém cloreto de sódio dissolvido, ela congela acima de 0 graus. Não. Quando eu adiciono cloreto de sódio, a minha temperatura de congelamento, ela não aumenta, ela faz a diminuir. Olha a setinha aqui para baixo. Ela ferve abaixo de 100 graus. Não. Quando eu adiciono um soluto não volátil, que no caso é cloreto de sódio, ela faz a ferver acima de 100 graus. Né? Olha a setinha para cima. E a letra E, ela congela abaixo de 0 graus, certo? Ela tem temperaturas menores que 0 graus, que é justamente o abaixo da temperatura de congelamento, que é a nossa crioscopia. Então a resposta aqui seria a letra E, beleza? Ó, eu saí daqui, vou descartar isso, deixa eu voltar aqui para o chat, beleza? Ó, seguinte, então a gente já bateu os 10h30, que era o que eu tinha, que a nossa aula iria durar hoje. A aula vai ficar gravada, mais tarde eu vou estar disponibilizando ela aí para vocês acompanharem, e mais uma vez eu falo e peço a todos vocês que assistam os vídeos para vocês conseguirem pegar logo esse conteúdo, porque a gente possivelmente amanhã ou hoje ainda, não, na verdade é hoje ainda, eu já estou usando esse de exercício, esse conteúdo para a gente já prosseguir, entendeu? Senão a gente vai ficar muito parado, certo? Então, a velocidade com que a gente vai prosseguir nos conteúdos vai depender muito disso também, né? Obviamente que depende de mim, né? Só que também depende de vocês. Se vocês forem estudando, pegando as coisas rápido, já fazendo exercícios, a gente vai correndo e vai adiantando o conteúdo. Mas se vocês forem mais lentos, eu também não posso correr e passar um monte de conteúdo e passar tudo. Eu tenho que ir de acordo com o entendimento de vocês, entendeu? E mais uma vez eu peço, estudem, assistam os vídeos, procurem material na dúvidas, tá? E muito importante. E até a próxima. Eu vou estar postando as coisas lá no nosso Google Sala de Aula, acompanhando. E à medida que forem surgindo dúvidas, aí vão mandando mensagem que a gente vai conversando, beleza? Bom dia a todos, bom resto de semana, forte abraço, valeu!